Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu tô pegando a estrada e eu resolvi trazer vocês junto para falar um pouquinho sobre um tema que eu pensei ontem. Eu tô lendo o livro do padre Marlon Múcio. Ele é um padre que ficou famoso por causa que ele tem uma doença raríssima e ele escreve temas que eu acho muito interessante, que eu resolvi trazer aqui hoje pra gente discutir um pouco. O livro é O que fazer com os limões que a vida te dá. É o livro que ele escreveu. E o padre Marlon também é conhecido muito pela alegria que ele tem apesar das doenças. Quem acompanha ele nas redes sociais sabe que mesmo diante da doença, da dor, ele continua sorrindo, ele continua sendo uma pessoa leve, uma pessoa alegre. Então, esse livro ele tem muita propriedade no que ele tá falando, porque ele realmente dá pra sentir que ele vive aquilo na realidade. Tanto que na última quaresma que teve com o Frei Gilson, ele tava lá e ele ficou os 5 mistérios, os 5 terços, ele continuou lá de joelhos. Então leva a gente pra colocar a mão na cabeça, né? E pensar sobre como a gente leva a vida com os limões que a vida nos dá. Então ele cita lá as primeiras coisas que ele fala é sobre resignação e resignação e ressignificação. Eu não sei falar essa palavra, André, me ajude. Ressignificação. Resignação e ressignificar as coisas que acontecem. Então a primeira é sobre aceitar que aquela condição está imposta pra gente. Então ele não fala sobre uma aceitação de conformidade, mas de uma aceitação com fé. Então, sobre entender que aquilo que está acontecendo tem um propósito por detrás, que também entra em trocar o significado, em dar um novo sentido para aquilo que a gente está vivendo. Então ele fala muito da doença dele, né? Que ele está vivendo aquela doença, ele está vivendo aquilo, mas ao mesmo tempo ele está usando aquilo para evangelizar outras pessoas, para falar de outras coisas a partir dessa doença. Então é muito interessante para a gente colocar na nossa perspectiva, que às vezes é um problema pequeno comparado ao dele, e mesmo assim a gente não consegue dar outro significado, dar um sentido àquilo que a gente está passando, sendo que para Deus aquilo é um instrumento para nos moldar, para nos trazer ou para colocar a gente numa missão, que é o que Ele espera da gente. E ele também fala no livro sobre que sorrir é um santo remédio. Então ele fala que o pimento é meu, mas a cara, o rosto é do meu irmão. Então ele quer dizer que a gente, mesmo em meio aos problemas, às adversidades, ele fala sobre a gente ter compaixão com o outro. A gente entender que aquele problema ali não é culpa do nosso irmão. E que não adianta a gente descontar no outro aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está vivendo. Que mesmo a gente vivendo, sofrendo, passando por tribulações, ainda assim a gente deve sorrir pro outro, a gente ainda deve considerar que ali não tem a culpa da outra pessoa, sabe? Então ele traz isso no livro, que sorrir é um santo remédio. E outro ponto que ele traz também, que eu acho que vale a pena comentar aqui, que a gente pode usar os nossos sofrimentos, as nossas tribulações do dia a dia e oferecer por causas nobres. Então ele fala sobre a gente oferecer pelas almas do purgatório, a gente oferecer por uma intenção, um emprego melhor, um emprego para outra pessoa. Então cada sofrimento que a gente passar, cada tribulação que a gente estiver enfrentando ali, a gente oferecer por uma causa. Então esse sofrimento não se torna em vão. Ele fala exatamente sobre fazer limonada dos limões que a vida nos dá. Então esse livro ele é muito traz a gente a refletir, né? Muito reflexivo, faz a gente refletir sobre como a gente encara a vida, como a gente encara pequenos problemas, como eu disse, comparado ao problema grande dele, né? Às vezes é um dia difícil, uma coisa que a gente tá passando, que um problema financeiro, alguma coisa nesse sentido, que a gente acaba só murmurando, só ficando de cara amarrada, descontando nas outras pessoas,
sendo que a gente pode muito bem usar disso para se aproximar de Deus, para oferecer e para também, né, como no caso dele, a gente poder evangelizar a partir daquilo, porque ele mesmo cita várias vezes, né, que a partir desse sofrimento, a partir dessa doença que ele está podendo evangelizar tantas pessoas. Então eu recomendo essa leitura. Eu vou deixar aqui o livro do Padre Marlon Múcio e é um livro maravilhoso, assim. Eu quero reler de novo e talvez trazer mais sobre ele, trazer mais detalhes, né? Então é isso, eu recomendo a leitura. Então até o próximo vídeo. Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Eu estou sempre colocando vídeo mais menos edição e mais assim rústico, digamos assim. Às vezes, quando não dá tempo de gravar, a gente grava na estrada mesmo. E é isso. Até o próximo vídeo, até a próxima quarta. Se inscreva no canal se for possível. Deixe seu like, um comentário e ative o sininho. Obrigada. A gente saiu com o sol e agora tem uma neblina.